E nós estamos falando sobre liderança nas 3 dimensões e uma coisa que a gente tem que aprender, e quando eu falo a gente, é a gente mesmo, eu, você e eu. Talvez você já tenha aprendido. Vamos lá, participe, eu gosto da sua participação, mas é sobre o descanso. Ter uma liderança saudável no descanso. Sabe em João 4:6? Se quiser pode abrir aí, mas eu deixei anotadinho aqui para ler pra gente. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte. Não, eu tenho que falar isso de novo. E Jesus ali, a fonte de Jacó, estava ali a fonte de Jacó, Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte. Está em João 4:6. Gente, o nosso mestre, quando ele estava aqui também, carne e osso, ele também ficou cansado e sentou. E às vezes a gente quer ficar igual Marta, né? E resolvendo as coisas, já estamos ali, cheio de tarefas, as tarefeiras, os tarefeiros, e queremos entregar, assumindo tudo, não sabendo dizer não, e servindo, e estamos cansados, o nosso corpo, ele dá sinais, a nossa alma dá sinais, e ali a gente não para e descansa. Nosso mestre, cansado do caminho, sentou. E sentou junto à fonte. Gente, Jesus era fraco? Você acha que Jesus era fraco? Claro que não. Mas ele entendia as limitações e onde ele podia. Você também já deve ter visto a passagem onde Jesus dormiu, ele estava dormindo no barco. Isso é muito legal, ver o nosso mestre, né? o nosso líder, quem a gente admira tanto, nos trazendo princípios, porque essa parte talvez nem precisasse estar na Bíblia. Aqui não está falando sobre um milagre, aqui não está falando sobre uma transformação, aqui está falando que ele estava cansado e ele sentou para descansar. É simples. E por que a gente complica as coisas? Porque às vezes a gente dá algumas pausas, tá? A gente fala assim, não vou mexer no smartphone hoje, né? Segue algumas dicas que aqui no canal tem muita dica falando sobre o descanso. Tem até a parte de sexta-feira, que é o devocional, onde fala só sobre o descanso também. Mas às vezes é uma pausa, não é um descanso. E a gente tem que analisar isso. Peraí, eu estou descansando ou estou apenas dando uma breve pausa? Porque o nosso descanso é em Jesus. Então, você que é líder, você tem que entender que para autoliderança, quando eu falo você tem que entender, eu tenho que entender junto com você, que o nosso descanso é em Jesus. Não é uma pausa, eu vou pausar aqui, vou estar aqui num joguinho, vou pausar aqui, vou ver uma sériezinha. Isso são pausas. Mas o descanso a gente só encontra em Jesus. E ele nos deixou esse exemplo. Tá cansado? Senta um pouquinho, senta junto à fonte. Quem é a fonte? Fonte é ele. Ele é a fonte inesgotável e é nele que é o nosso descanso. A gente tem que aprender isso. Agora, peraí, vamos ajustar um negócio aqui. Porque tem pessoas que elas são ótimas em descansar. Você conhece pessoas que são ótimas em descansar? Né? Que para elas o problema não é o descanso, o problema delas é porque elas não agem. Deixa eu deixar um negócio aqui para você. Descanso o tempo todo tem um nome. Para quem descansa all the time, o tempo inteiro. Como é que é o descanso para quem descansa o tempo inteiro? Preguiça. Aí não é descanso, tá? Aí não vem com desculpinha de... Não, se descansa o tempo todo. Não vou fazer, deixa que o outro faz. Isso se chama preguiça. Não é esse descanso que a gente está falando, ok? Agora, se você é ativo o tempo todo, que geralmente é o problema dos líderes, é o outro problema, que é falta de sabedoria. Então, a gente tem que ter sabedoria para a gente ter descanso, porque senão a gente atropela a saúde, a gente atropela a família, a gente sai atropelando tudo e dá tudo errado na nossa liderança. Então, isso a gente deve tomar cuidado. Então, vamos colocar aqui. E estava ali a fonte de Jacó, Jesus, pois cansado do caminho, sentou-se assim junto da fonte. Hoje, Senhor, nós queremos o quê? Sentar perto de Ti e ter a fonte de Jesus para o quê? Para a gente ajustar a nossa liderança. Então, vamos combinar? Vamos descansar em Cristo. Mas descansar o tempo todo, o que é preguiça? Não descansar é ativismo e a gente atropela tudo. Vamos achar o equilíbrio em Deus? É importante que na nossa liderança a gente encontre esse equilíbrio. Quando eu tenho problema mais com ativismo, eu não sei se você tem problema mais com a preguiça. Talvez seu problema seja
seja a preguiça, o descansar o tempo todo. Descansar entre aspas, né? Que é essa pausa que eu tô falando, que é ficar numa série, é fazer outras coisas que parecem ser descanso, mas não são, e acaba sendo igual a preguiça. Então você tem que ajustar e tem que tomar uma posição, tem que tomar atitude. Ou talvez você tenha a mesma inclinação que eu, que é o ativismo, que é o fazer e achar que tá tudo bem, que tá tudo certo. Não tá tudo certo. Isso é falta de sabedoria. Então a gente tem que mesclar as coisas. Não pode ter nem a preguiça e nem o ativismo, que é a falta de sabedoria. A gente tem que achar aí o equilíbrio para a gente sim descansar, mas sim executar as coisas. E aonde que a gente acha esse equilíbrio? Na fonte, que é Jesus. Então ele é o nosso líder, ele que vai ajustar a nossa autoliderança. E é por isso que a gente te convida, e por isso que eu também me convido a estar neste lugar, na fonte, que é ele, Jesus, que vai ajustar a nossa autoliderança para que a gente possa ser uma liderança influente na vida das pessoas. Porque a gente consegue sozinho? Não, porque a gente consegue nele. Sempre é por ele e sempre é nele. Quando a gente está em Cristo, a gente consegue grandes coisas, mesmo que elas sejam pequenas coisas, porque elas dão grandes resultados. Então aprenda a descansar nele, aprenda a agir nele. Então, lidere em Cristo, que é a fonte inesgotável da sabedoria e do equilíbrio. Lidere.